Que a graça e a paz de Deus e a do Divino Espírito Santo sejam com todos. Hoje, falando de Jesus e do Espírito Santo, hoje o Senhor me impulsionou a trazer uma palavra ao nosso coração. E na tela vou deixar os canais para vocês acompanhar também, que fazem parte dos remanescentes que há na terra. E sejam bem-vindos todos vocês que participam deste canal. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a tua família em nome de Jesus. E vamos à mensagem de Deus aqui, amados, que está no livro de João, capítulo 3, versículo 5, que o próprio Jesus falou. Ele falou para Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vamos os 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Baseado nesta palavra, eu começo o meu testemunho. Na verdade, eu já fui batizada com 14 anos de idade, mas eu não tinha o entendimento que eu tenho agora no Evangelho do Senhor. Muitas coisas o Espírito Santo de Deus me ensinou. E com o passar dos anos eu acabei parando de congregar por causa de lutas, situações que vieram na minha vida que não vem ao caso agora. Parei de congregar, eu fiquei 3 anos sem congregar. Passei por muitos ministérios e tenho uma certa bagagem do que é servir ao Senhor. E eu tinha o meu próprio entendimento. Eu era dirigida por mim, pelo meu entendimento. Quando eu trabalhava na igreja, eu queria fazer tudo com carinho, lógico, com dedicação, mas não tinha, como falo, um entendimento, a direção que precisava para ter na minha vida, a intimidade, talvez com o Senhor que precisava. Não era eu que tinha que comandar, era o Senhor que tinha que comandar. Como eu fiquei 3 anos sem congregar, eu pedi ao Senhor: Senhor, mostra uma igreja, me dá a tua direção, uma igreja que tenha reverência com a tua palavra e dê valor à tua palavra e dê valor à tua obra e faça tudo com ordem e decência, como diz a palavra do Senhor. Não estou desmerecendo as outras igrejas. Todo lugar do mundo tem os remanescentes do Senhor, mas eu quero relatar o que aconteceu aqui comigo. Então eu orei ao Senhor e daí o Espírito de Deus falou o nome da igreja. Não sei se posso falar, então alguns que me conhecem vai saber, já vai entender. Mas eu pensei, não, e porque uma vez quase que eu fui para esta igreja aí, mas não foi o tempo de Deus, não era a hora de Deus. Aí eu estava aguardando, né, no Senhor, porque uma ovelha sem pastor, eu falo para você que está fora da igreja, olha, volte a congregar, porque nós ficamos como ovelha sem pastor. É muito triste isso aí. E aconteceu o quê? Deus levou uma serva do Senhor que faz parte da minha família, da igreja que eu quase fui, mas não fui. Deus levou lá na minha casa e ela me fez o convite: vamos lá, irmã Marli, buscar a palavra, vamos buscar a presença de Deus. E ela também já passou por muitas lutas e aflições.
semelhantes à minha. Eu disse, vamos ver, mama. Aí, tá, daí, mas só que, eu não querendo ir, vou falar bem francamente como foi. Aí no outro dia, ela falou, vou falar com fulano de tal pra ver se ela vem buscar nós pra nós ir na igreja. Aí eu fiquei quieta, não falei que eu não ia em momento nenhum, mas no meu coração eu falava assim, tomara que não dê certo. Tomara que não dê certo, eu não quero ir. Aí, o que aconteceu? Deus mostrou uma visão. Ela estava sentada na outra ponta da mesa, eu vi no escuro, tateando no escuro, procurando uma saída, uma luz, né? E a 2 metros de mim uma porta aberta, e dentro da porta saía aquela luz. E eu levei aquele susto, né? A porta já estava bem pertinho para me chegar ali e entrar. E eu fiquei, né? Aí eu falei, meu Deus, falei pra ela, falei assim, nossa, eu tive uma visão aqui, mas eu acho que na Bíblia tem escrito que a pessoa fica tateando escuro, como cego, procurando algo, né? E eu li lá e que eu entendi que eu tava na escuridão e procurando a porta, né? Como eu disse, eu queria algum lugar para me congregar. Tava no escuro. Aí tá, daí durante o dia me deu dor no nervo ciático, coisa que eu não tinha. Eu comecei a mancar, eu falei, ixi, não vai dar pra mim. Ela queria ir a pé, porque a irmã falou que não ia. Ainda falou, vamos a pé. Eu falei, não vou aguentar ir a pé não, tô com muita dor. E eu vi que ela pegou, tomou banho e se arrumou quando chegou perto, né, da hora. Daí eu falei, não tem jeito. Daí Deus, o Espírito de Deus me animou. Eu me arrumei e fui com ela. E a palavra que ela buscou por mim, porque eu não sabia que tinha que buscar, não tinha muito entendimento que tinha que buscar a palavra, ela buscou. E aí a palavra saiu lá no livro de Daniel, quando Daniel foi lançado na cova dos leões. E na verdade Daniel foi lançado, isso aí foi o Espírito Santo que me deu. Daniel foi lançado na cova dos leões. Deus não impediu dele ser lançado. Deus poderia impedir, não poderia? O que aconteceu? Ele foi lançado, mas Deus impediu que os leões tragassem Daniel. Deus fechou a boca dos leões. E no outro dia aconteceu. Passei por uma grande luta e os leões rugindo. Mas eu creio nessa palavra que os leões estão com a boca fechada, não vão poder devorar-nos, porque o Senhor está no controle, o Senhor está no comando. E eu fiquei assim, maravilhada com essa palavra. E foi essa palavra que me sustentou naquela luta que eu passei. Aí quando chegou no sábado, daí aconteceu coisas bem tristes durante a semana, que eu não vou relatar aqui. Mas se cumpriu a palavra do Senhor, Daniel foi lançado na cova do leão. E eu creio que a boca do leão está fechada ainda. Aí, quando foi à noite, a minha filha veio da igreja com o meu genro e eu levantei para abrir a porta. E eu não estava dormindo quando eles chegaram. E eu voltei para a cama. Quando eu voltei para a cama, Deus mostrou uma visão. Mas 5 irmãs de véu branco que vinha cobrindo o rosto, com as roupas de evangélicas, assim. Roupas normais, né? Coloridas, normais. E daí eu levei um susto, porque eu vi claramente como se tivesse com o olho aberto, né? E daí de repente a parede, eu falei, meu Deus, eu levei um susto, o que é isso? Daí quando eu vi ali, Deus fez desaparecer a parede que tinha da minha sala. Eu vi um caixão vindo, ele não estava posto no chão,
tanto as irmãs vinham andando, como o caixão flutuando do lado das irmãs. É como se fosse um cortejo fúnebre, que eu entendi. Eu fiquei apavorada. Até falei pra minha filha, olha, tive uma visão assim, acho que eu sei não se eu vou passar dessa noite, pensei que eu ia morrer, né? E eu fui ficando mal, e daí com aquela visão, eu pensei assim, eu acho que algum que não seja nenhum da minha família, meu Deus. Eu chorei e falei, que não seja nenhum da minha família, nem dos meus filhos, que eu não suportaria perder. Eu não suporto mais perder mais ninguém, porque eu já perdi muita gente da minha família. Então chega, não quero perder, meu Deus, eu fiquei muito angustiado. Daí eu falei, se for eu, Senhor, então prepara a minha alma, perdoa os meus pecados, as minhas transgressões, me ajuda. Aí, depois, como eu não conseguia dormir, estava passando mal, pensei que eu ia morrer mesmo, não sei lá se tá com o meu nervo. Aí eu ponhei o louvor, assim, bem suave, tocar dessa igreja. E o que aconteceu? Só que na playlist que eu coloquei, nenhum falava, não era esse hino que eu vou falar agora. Depois começou a tocar, bem assim, ó. Terá que renascer, é o coro do hino. Terá que renascer, se quer entrar no reino dos céus, terá que renascer. Mais ou menos assim. Eu nem sei cantar direito, porque pra mim foi novo. Os hinos dessa igreja são novos pra mim. Aí eu peguei, falei, meu Deus, mas o que fala nesse hino? Eu peguei, abri lá no YouTube, vi a letra do hino. Falava de aquele que não nasce da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu falei, meu Deus, tá falando do batismo. Será que Deus quer que eu me batize? Ah, não pode ser. Não pode ser, né? Já sou batizada, né? Meio estranho. Daí eu não tava acreditando, mas daí eu tinha sido convidado pro batismo nessa igreja, pela mama. Aí o que aconteceu? Nós pegamos e talvez não vai dar para concluir aquilo. Eu vou ter que concluir em 2 vídeos, tá? Vamos lá. Aí eu pensei, vou pôr as peças íntimas por baixo. Eu não sei o que vai acontecer. Senhor, ó, não seja a minha vontade, a tua, falei assim. E eu não sei, né? Ninguém vai me convencer a me batizar. Agora, se o senhor me falar comigo, aí é diferente. No caminho, Deus foi trabalhando em mim. Quando eu encontrei com a mama, porque ela não estava mais comigo, né? Estava na Lapa. Quando eu encontrei com ela, eu comecei a contar para ela. E daí eu falei. Parecia um cortejo fúnebre que as irmãs estavam acompanhando o caixão. Daí ela pegou, ficou me olhando assim. Daí eu falei assim, e outro, daí cantou aquele hino que fala, terá que renascer. E ela até nem lembrou muito bem. Veja bem. Ela, Daí ela não deu muita atenção, por quê? Porque ela queria logo chegar na igreja. Nós fomos correndo para chegar na hora, fomos correndo. Aí quando chegou na igreja, encontrei com a minha nora, daí eu já tinha, quando chegou na igreja, eu já tinha certeza que eu ia me batizar. Que Deus queria que eu sepultasse, né, alguma coisa. Aí quando a minha nora veio, eu falei, pelo menos alguém da minha família veio ver o meu funeral. Ela levou um susto, me olhou assim. Olha, amados queridos, foi uma glória, uma glória, uma glória. Eu nunca vi coisa igual. Já tive muitas experiências com Deus, mas foi muito glorioso, glorioso. Daí a mama falou até, vamos buscar a palavra, então, mamãe Marlinha. Porque eu fiquei meio apavorado, né? Pensei que eu ia morrer, né? Do caixão, daí eu não estava entendendo, né? Mas quando eu cheguei na igreja, eu estava entendendo tudo. Aí, daí quando o cooperador começou a ditar a palavra lá, aí ele falou assim,
quando a gente se batiza, irmã, é simbolizado um funeral. Nós estamos ali sepultando os nossos pecados. Daí ela olhou bem ligeiro para mim, ela falou, Santo Deus. Tudo que ele falava, ela, Santo Deus, e olhava para mim, ela estava maravilhada. Daí antes do batismo, eu senti um fogo que me cobriu dos pés à cabeça. Eu comecei a falar em mistério, chorar. E vinha aquelas lágrimas com chuva, assim, correndo. Meu Deus, foi muito maravilhoso. E aquelas lágrimas vinha. Aí eu senti, falei, daí quando começou a chamar pro batismo, daí eu vi algumas irmãs foram, né? E foram levadas por outras irmãs. Eu nem sabia como que era. Que organização, coisa mais linda. Eu nunca vi, eu tô maravilhado, porque o meu batismo foi bem desorganizado. O meu primeiro batismo. Esse batismo foi, meu Deus, que coisa mais linda. Parece que o céu baixou dentro daquela igreja. Eu não queria mais ir embora. Meu Deus. Eu falei, você vai me levar, mama? Daí ela pegou e começou a chorar, porque ela já estava em lágrima também. Porque ela viu que Deus confirmou tudo que eu estava falando, né? Ali para ela. Aí ela me levou até lá, as irmãs. E me levou. E daí tudo assim, me recebeu com muita alegria, beijo, abraços. E fui recebida de muitas irmãs, muitas que auxiliam no batismo. Daí me deram uma roupa lá, mas muito organizado. Nossa, só quem participa para ver. E daí a hora eu falei, Senhor, então é isso mesmo que o Senhor quer. Então que o Senhor confirme em todos os detalhes a tua presença na minha vida. Aí quando eu fui mergulhado na água, o Senhor me tomou e eu comecei a falar em língua e pular. E Deus tomou a igreja. Foi uma coisa extraordinária. E quando eu saí dali, já as irmãs, todo carinho, me ajudaram, né? Levando a toalha, me auxiliando. Até secar no meu cabelo que estava pingando, e foi lindo. Depois já levaram para o lugar, tomo um cafezinho com leite quente, um pedacinho de bolo, depois para retornar para dentro da igreja. Quando retorna para dentro da igreja, né, os nossos entes queridos já estão lá esperando. E daí a gente chorou e falou línguas, todos abraçados, né, os meus entes queridos que estavam ali. Foi a coisa mais gostosa do mundo. Que presença gloriosa. Daí a mama, como não estava se contendo, começou a contar para as irmãs o que tinha acontecido, que eu vi a visão, tudo, o Senhor me chamou. Elas, deixa eu tirar uma foto com você. Elas ficaram maravilhadas e se arrepiavam todas. Ficaram maravilhadas. E ainda não testemunhei na minha igreja isto, mas eu vou testemunhar, amados. Foi um renascimento. Eu saí como uma peninha de lá. Foi diferente. Eu renasci. Foi a coisa mais gostosa do mundo. As pessoas me olham assustadas, assim. Eu não sei explicar. Parece que eu recebi mesmo algo novo. Eu estava pisando no mundo, mas parece que não era o mesmo mundo. Antes era tão triste. Eu tinha vontade de partir logo daqui, morrer, porque eu não queria mais ficar aqui. Estava entrando numa depressão. Aí o mundo parecia que estava mais uma coisa nova. Me senti uma criança. E depois que eu me batizei, qual hino que eles tocaram? Terá que renascer. Daí a mama não aguentava, tanto que chorava. Na igreja. Choramos muito, glorificamos a Deus muito, adoramos a Deus muito. E daí pra cá, querido, tem sido só, olha, a presença de Deus. Presença de Deus. Tão gostoso quando alguém conhece você, assim, sauda você com a paz de Deus, paz do Senhor. Não é gostoso você saber que você
faz parte de um rebanho do Senhor. O Senhor vai catar vários, né, rebanhos, vários ovelhinhas do seu rebanho, cada canto da terra. Não estou glorificando a igreja, estou glorificando o nome do Senhor, mas Ele me chamou nesta graça, Ele abriu a porta da graça para mim. Eu estou glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. É a Ele a honra, a glória, o perfeito louvor. E eu estou feliz, amados, feliz porque estou congregando. Eu me sinto um bebê, um bebezinho de colo, uma criança de colo. Estou engatinhando, mas agora, amado, o que eu quero é servir a Deus com mais alegria. Quero servir a Deus com mais dedicação. Quero ser obediente. Sim, toda a igreja tem suas regras. Quero obedecer as regras da igreja para assim agradar o meu Senhor. Quando eu recebi o Espírito Santo inteiramente através deste batismo, foi uma glória. Porque quando eu parei de congregar, eu mudei até minhas vestes, porque eu fiquei revoltada. Eu não queria mais ter a identidade de crente, que uma pessoa vê, que é identidade, né? Aí o Espírito Santo falou assim: você tem certeza disso? Eu falei: eu tenho, mas agora estou retornando à minha identidade. As pessoas olham para mim com outros olhos. É incrível, é incrível. Nunca mais tinha perguntado se eu era crente. E agora você é crente? Deu graças a Deus, glória a Deus. E o que eu quero é ser mais e mais fiel ao meu Senhor. E tudo aquilo que eu ensinei aqui e aprendi, eu quero sempre ainda estar passando. Nada vai mudar. Nada vai mudar. Aquilo que o Espírito Santo me ensinou, eu vou guardar no meu coração. Quero aprender mais e mais com Ele. E agora também tenho mais sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Se eu for explicar, é difícil, é só você sentindo mesmo. Oremos ao Senhor. Pai eterno, abençoa, Pai, este irmão, esta irmã que ouviu este texto. Abençoa o seu lar, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, assim, se o Senhor permitir. A paz de Deus e a do Divino Espírito Santo. Amém?